segundo ano. Vamos lá. Essa é a segunda parte da nossa lista de exercício optativa sobre matriz inversa, tá? Foi passado no dia 6 de abril e aí eu deixei uma questão pra gente resolver aqui para o nosso vídeo não ficar muito longo, ok? Vamos lá. Então, neste primeiro momento, a gente vai resolver aí, calcular, né, as inversas das matrizes que foram dadas. No nosso caso, nós temos a matriz A, e para calcular essa inversa, o que nós vamos pegar aqui, ó? A gente vai calcular primeiro o determinante de A. Então, nosso determinante, a gente vai multiplicar a diagonal principal, 0 vezes menos 2, 0. Vai multiplicar a diagonal secundária, 2 vezes 4, 8. E o que acontece? A gente pode fazer assim, ó, determinante. O produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Então, o nosso determinante, menos 8. Ou, se você quiser, na hora que você fizer essa multiplicação aqui, ó, você pode pegar, inverter o sinal e aí só ir colocando os valores que aparecem com seus respectivos sinais. Segundo passo para a gente descobrir a inversa. A gente vai trocar os elementos da diagonal principal de lugar. Então, do menos 2 vem para cá e o 0 para cá. Depois, nós vamos trocar o sinal dos elementos da diagonal secundária. Até aqui, ok? Agora, nosso próximo passo é dividir todos esses elementos, aqui, ó, que a gente organizou, pelo valor do determinante. Então, menos 2 dividido por menos 8. Aqui, menos 2 dividido por menos 8. Menos 4 dividido por menos 8 e 0 dividido por menos 8. Ok? E aí, a nossa inversa, nós vamos fazer o quê? Vamos simplificar, né? Se der para simplificar, e vamos dividir o que der para dividir. Então, nesse caso aqui, ó, a gente tem menos com menos vai dar mais, e dá pra gente simplificar tanto o numerador quanto o denominador por 2. Então, vai ficar 2 por 2, 1, e 8 dividido por 2, 4. Veja bem, eu fiz o jogo do sinal antes. A mesma coisa nós temos aqui, ou seja, o resultado será o mesmo. Nesse elemento aqui, ó, dá pra gente simplificar ambos por 4, ok? E nós temos menos com menos mais, 4 por 4, 1, e 8 dividido por 4, 2. 0 dividido por qualquer número é igual a 0. E nós temos a nossa matriz inversa de A. Agora, para a gente chegar na matriz inversa de B, nós vamos fazer a mesma coisa. Primeiro, vamos calcular o determinante, tá? Vamos colocar aqui os elementos da matriz. Vamos multiplicar os elementos da diagonal principal, menos com menos mais. Aqui a gente não muda o sinal. E aqui, ó, nós temos 2 vezes 6, 12. E aí, a gente pode inverter o sinal, que vai ficar do mesmo jeito. Então, 18 com menos 12. E aí, nesse caso, nós temos que o nosso determinante é 6. Como o determinante é diferente de 0, então, existe a inversa dessa matriz B. Então, agora, a gente vai trocar os elementos da diagonal principal de lugar. Então, menos 3 aqui, o menos 6 aqui. Depois, nós vamos trocar o sinal dos elementos da diagonal secundária, ó. Certo? Mudamos o sinal. E agora, nós vamos dividir todos esses elementos pelo determinante. Menos 3 dividido por 6, menos 2 dividido por 6, menos 6 dividido por 6 e menos 6 dividido por 6. Certo? E aqui, ó, a nossa matriz inversa de B vai ser... Lembrando que a gente pode simplificar, né? Aqui dá para simplificar por 3, numerador e denominador. E nós temos menos com mais, menos. 3 por 3, 1. E 6 por 3, 2.
Aqui nós temos que dá para dividir numerador e denominador por 2, tá? Então, nós temos menos 2 por 2, 1, 6 por 2, 3. Menos 6 dividido por 6, menos 1. E aqui também menos 1, já que nós temos a mesma divisão. E aqui está a nossa matriz inversa B. Agora, nós vamos aqui fazer essas operações. E ele tá pedindo pra gente multiplicar a inversa de A pela inversa de B. Eu já coloquei aí os nossos valores, né? Que a gente achou na questão anterior. E a gente vai calcular aí esse produto, ok? Então, como que a gente faz para calcular a multiplicação de duas matrizes? Eu acredito que todo mundo se lembra aí que eu tenho que pegar, né, as linhas da primeira e multiplicar pelas colunas da segunda. Então, eu preciso do elemento A1, do elemento A12, A21, né? Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai colocar essa primeira linha em pé aqui, tá? E a gente vai multiplicar os elementos. Então, 1/4 vezes menos 1/2, mais vezes menos, menos. 1 vezes 1, 1. 4 vezes 2, 8. Ó, mais vezes menos, menos. 1/4 vezes 1, 1/4. E aqui, a gente tira o mínimo, entre 8 e 4 é 8. 8 dividido por 8, 1 vezes menos 1, menos 1. 8 dividido por 4, 2, vezes menos 1, menos 2. E o nosso elemento A1, menos 3/8. Agora, a gente vai aproveitar que a primeira linha tá lá e vai multiplicar pela segunda coluna. E mais vezes menos, menos. 1 vezes 1, 1. 4 vezes 3, 12. Mais vezes menos, menos. 1/4 vezes 1, 1/4. E aqui nós temos, né, que o mínimo entre 12 e 4 é 12. 12 dividido por 12, 1, vezes menos 1, menos 1. 12 dividido por 4, 3, vezes menos 1, menos 3. E aqui nós temos menos 4 sobre 12. Agora, nós vamos pegar a segunda linha, tá? E vamos multiplicar aí, ó, pelas colunas. Então, vamos apagar aqui, tá? Pra não balançar muito, mas cuidado. Que a gente aqui ainda não é expert em gravação de vídeo, tá? E vamos multiplicar. 1 vezes menos 1, menos 1. 2 vezes 2, 4. 0 vezes menos 1, 0. Então, o elemento da segunda linha, primeira coluna, é menos 1/4. Elemento da segunda linha com a segunda coluna. 1/2 vezes menos 1/3. Menos 1 vezes 1, 1. 2 vezes 3, 6. 0 vezes 1, 0. Então, meu elemento A2, 2 é menos 1/6. E aqui nós vamos colocar o produto, tá? Vamos indicar aqui. Vamos colocar os elementos. Menos 3/8. Aqui dá pra gente simplificar, ó, por 4. Então, menos 4 dividido por 4, menos 1. 12 por 4, 3. Menos 1/4. Menos 1/6. E aí, a gente fechou essa multiplicação. Para o nosso item D, eu já coloquei aqui as nossas matrizes, né? A inversa de B, a inversa de A, pra gente adiantar. E agora, a gente vai fazer a multiplicação da primeira linha com a primeira coluna. Então, vamos pegar a primeira linha aqui, ó. Vamos colocar em pé. Tá? E a gente vai multiplicar. Menos com mais, menos. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 4, 8. Menos, né? 1 vezes 1, 1. 2... Opa, desculpa. 1 vezes 1, 1. 3 vezes 2, 6. Tá, ó? Fazendo besteira aí, ó, já. Então, 6 vezes 8, 48. 48 por 8, 6. Então, vai ficar menos 6. 48 por 6, 8. Menos 1, menos 8. E eu tenho
Menos 6 com menos 8, menos 14, dividido por 48. Agora, a gente vai pegar a primeira linha com a segunda coluna. Menos 1/2 vezes 1/4 vai dar menos 1/8. Menos 1/3 vezes 0, 0. Então, primeira linha, segunda coluna, menos 1/8. Agora, nós vamos pegar a segunda linha. E a nossa segunda linha, ó, vamos colocar aqui, pagar. E vamos colocar aqui, ó, menos 1 e menos 1. Então, menos 1 vezes 1/4, menos 1/4. Menos 1 vezes 1/2, menos 1/2. O mínimo aqui, ó, entre 4 e 2 é 4. 4 por 4, 1, vezes menos 1, menos 1. 4 dividido por 2, 2, vezes menos 1, menos 2. E aí, nós temos menos 3/4. O segunda linha com a segunda coluna, nós vamos ter menos 1 vezes 1/4, menos 1/4, e 1 vezes 0, 0. Então, o elemento A2, 2 é menos 1/4. Então, achamos aqui, ó, os 4 elementos. E aí, a inversa de B vezes a inversa de A, né, que é o contrário ali, ó, vai ser... Opa, aqui dá pra gente simplificar, ó. Dá pra dividir por 2. Então, 14, menos 14 por 2 é menos 7. E 48 por 2, 24. Menos 1/8, menos 3/4 e menos 1/4. E aí, nós fechamos a nossa letra B da nossa questão número 3. Nossa letra E, nós vamos fazer aqui a inversa do produto de A vezes B. E nesse caso aqui, primeiro a gente vai fazer a multiplicação, porque aqui a gente não pode fazer aquela propriedade distributiva, tá? De distribuir aqui, ó, esse menos 1, tá bom? A gente não pode fazer isso. Aqui a gente primeiro vai multiplicar. Então, a primeira coisa, elemento A1, primeira linha com primeira coluna, depois primeira linha com segunda linha com primeira coluna e segunda linha com segunda coluna. Lembrando que é a linha da primeira matriz multiplicado pela coluna da segunda matriz. 0 vezes menos 6, 0. 2 vezes 6, 12. E nós temos isso aqui igual a 12. 0 vezes 2, 0. 2 vezes menos 3, menos 6. Então, isso aqui vai dar menos 6. Agora, a gente vai apagar aqui, ó. Vou apagar só um elemento que não vai bater. E vamos colocar o menos aqui no 2. 4 vezes menos 6. 4 vezes 6, 24. Menos 24. 2 vezes menos 6, menos 12. E aqui vai dar menos 36. 4 vezes 2, 8. Menos vezes menos, mais. 2 vezes 3, 6. 8 com 6, 14. Certo? Então, esse aqui é nosso produto. Para a gente calcular a inversa, a gente precisa do determinante de A vezes B. Então, quem é A vezes B? Ó, A vezes B ficou esse resultado aqui, ó. 12, menos 6, menos 36 e 14. Então, a gente vai calcular esse determinante. Tá? E aí, a gente vai multiplicar o elemento da diagonal principal, os elementos da diagonal secundária. Então, vou fazer a nossa continha aqui no canto, ó. 12 vezes 14. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Então, nós temos 168. Certo? Aqui nós temos menos com menos, mais. Porém, o resultado vai ficar negativo. Vamos fazer a continha também. 36 vezes 6. 6 vezes 6, 36, vão 3. 6 vezes 3, 18. Com 3, 18, 19, 20, 21. 216. E nós temos menos 216.
Então, o nosso determinante aqui, tá? Esse determinante de A vezes B vai ser menos 216 mais 168. E esse determinante, a gente fazendo essa conta de subtração, conserva o sinal do maior e nós temos que vai dar 48, ok? E agora os passos que vocês já sabem, né? Pra gente fazer a inversa do produto de A vezes B, primeiro a gente multiplica, a gente troca os elementos da diagonal principal de lugar, depois muda o sinal dos elementos da diagonal secundária e a gente vai lá e divide tudo pelo determinante que tá aqui, ó. 14 dividido por menos 48, 6 dividido por menos 48, 36 dividido por menos 48 e 12 dividido por menos 48. E aqui, pra gente finalizar, né? Colocar um pouquinho mais pra cima, porque não vai dar. A gente vai fazer as continhas aqui, simplificar. Então, 14 dá por 2, né? E por 7. 48 não dá por 7, só por 2. Então, mais com menos, menos. 14 por 2, 7. 48 por 2, 24. Certo? Mais com menos, menos. Aqui dá pra gente simplificar, tanto o numerador quanto o denominador por 6, ó. Então, 6 dividido por 6, 1. E 48 dividido por 6, 8. Aqui nós temos que tanto o numerador quanto o denominador dá para dividir por 12, ó. Então, mais com menos, menos. 36 por 12 dá 3. E 48 por 12 dá 4. Mais com menos, menos. Aqui também dá pra gente dividir por 12. Aí, nós temos 12 dividido por 12, 1. E 48 dividido por 12, 4. E nós chegamos a essa multiplicação. Eu só vou voltar a folhinha que a gente fez a conta anteriormente, só para vocês terem uma ideia, ó. Nós temos aqui a inversa de A vezes B, deu esse resultado, e a inversa de B vezes A deu esse resultado. Comparando aqui, ó, o que que a gente percebe, ó? Tá vendo? Não podemos aplicar aquela propriedade, ó, distributiva, sair distribuindo o expoente. Então, a gente percebe que o produto, tá? De A vezes B, a inversa do produto de A vezes B é igual à inversa de B vezes a inversa de A, tá? Então, essa é uma conclusão que a gente consegue chegar aí com esse exercício. Espero que não tenha ficado dúvida, que todo mundo tenha entendido bem, bonitinho. E vamos lá, né? Vamos continuar estudando.